7h16. Muito bem, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Hoje estamos recebendo aqui na Casa Nova o nosso primeiro visitante, deputado federal para o Mato Grosso, José Medeiros. Bom dia. Bom dia, que honra. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan que estão nos ouvindo. Muito bem, nós comentamos aqui sobre o futebol, tá tudo tranquilo, né? Tá tudo de boa. Olha, eu estava esperando um chocolate do Curitiba, aí ganhamos, tô de estado de graça hoje, né? O Brasil acordou alegre hoje. O Brasil ou a nação? A nação brasileira. O meu não acordei porque o meu time empatou, mas pelo menos perdeu. Já tá bom. Já tá bom. Bom, vamos lá. A gente estava comentando aqui, não tem como, estava nos bastidores já, isso não tem como não trazer aqui para repartir com nossos ouvintes. Duas situações com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma é a questão da inegibilidade dele. Já tem alguns grupos na internet, não pode ser declarado inelegível, etc. O senhor pretende encabeçar algum, ou já está encabeçando algum movimento nesse sentido contra a inegibilidade dele? E uma outra mais nova que apareceu agora é a possibilidade, ele se declarou com vontade de disputar o Senado, por exemplo, na próxima eleição, e surgiu Mato Grosso como uma possibilidade. E aí todas as outras possibilidades, todas que derivam disso, afloram. Primeiro a questão da inegibilidade, como é que o senhor vê, se tem movimento, o senhor está encabeçando algum e o que o senhor acha disso? Pois não. Olha, essa vontade de deixar ele inelegível, a gente sente que é patente, é real, e todos os atos, vamos dizer assim, todos os atos preparatórios têm caminhado para isso, né? Alguns já até precificaram isso em Brasília, de que o presidente ficará inelegível, porque, lógico, querem tirar ele da parada de 2026, e é tudo que realmente a oposição quer. Agora, em relação a o possível resultado do julgamento do TSE, fica esse ponto de interrogação ainda. A gente tem esperança de que haja ali um mínimo de coerência e que não se faça isso, não se deixe inelegível. Até porque essa questão da inelegibilidade, se for ver, ela foi relativizada a tal ponto no caso do impeachment da Dilma, que até rasgou-se o artigo 52 da Constituição para não deixar a Dilma inelegível, porque o entendimento deles na época, e que justificava Lewandowski. Eles diziam que seria uma violência e que isso atentaria contra a vontade do eleitor e uma série de argumentos para poder rasgar aquele artigo. Aí de repente usa filigrana para poder condenar um adversário e deixar ele fora da eleição. Então eu acho bem complicado isso. Tem algum movimento? O senhor é muito ativo nas redes sociais. Não, a gente procura nesse momento jogar o mínimo de gasolina no fogo, porque a gente sabe jogar nada é impossível. Por que acontece? Hoje os tribunais não estão mais como eram antigamente. Os julgamentos antigamente, vamos dizer assim, eram mais nos autos, o juiz falava mais nos autos e tal. Pelo menos passava essa impressão. Hoje qualquer coisa que esteja na internet influi num julgamento, já se torna justificativa para julgar assim ou assado, e a gente não quer, vamos dizer assim, ajudar na inelegibilidade do presidente. Então, se a gente fizer um movimento mais forte aí, de pelo menos se posicionar em relação já vai ser justificado como uma radicalização, essa coisa toda. Então eu tenho procurado ser comedido e até tenho falado para os nossos pares, olha, vamos esperar esse julgamento aí sem provocar o TSE, porque eu acho que já existe parcialidade bastante em relação ao nosso campo, e a gente não precisa ajudar mais isso. Se acaso for declarado, aí sim o movimento inelegível. Bom, aí é lógico que a gente vai fazer o contraponto, vamos dizer, é o que a lei garante, né? O jus esperneandi, né? Bom, e a possibilidade vamos dizer aí, estamos falando de futuro, né? Tudo aqui é dependendo do que acontecer nesse julgamento.
Caso ele não seja declarado inelegível, o senhor que é próximo do ex-presidente, esse desejo de candidatar a Senado é uma coisa real mesmo? Ou deixa eu testar aqui a minha popularidade, como é que estão meus eleitores, depois de eu ter ficado um bom tempo nos Estados Unidos? Eu não tenho dúvida de que ele candidato ao Senado, eu acho que em boa parte dos estados do país seria um candidato extremamente competitivo. Em Mato Grosso, então, nem se fala. Mato Grosso e Santa Catarina nem se fala. E mudaria o cenário. Se fala que seria por aqui. Se falou, né? Exatamente. Se for aqui, lógico que a gente não pode bater o martelo antes dos votos saírem da urna, mas eu diria que seria um candidato eleito e arrastando uma esteira de candidatos a deputados federais, estaduais. José Medeiros, governador? Oxe. Aí seria uma candidatura muito forte e muito, eu diria, seria uma candidatura locomotiva, né? Eu teria coragem de ser candidato a governador desse jeito, né? Porque é um candidato que os mato-grossenses abraçaram, que faz tempo que eu não via isso. Então, eu não tenho dúvida que seria... E aí, falando em coragem, eu ficaria, vamos dizer assim, eu ficaria corajoso até para sair junto com ele na chapa, porque são duas, né? São duas vagas do Senado, aí eu fico corajoso, né? Que nem aquele menino pequeno do lado do colega grande, né? Bem cercado, bem acompanhado. Vinícius. Lembrando que foi a matéria da Folha de São Paulo que cogitou isso, né? E falou do estado de Rondônia também, que é uma possibilidade, né? E do próprio Distrito Federal também, né? Mas eu penso... Né? Mas eu penso que aqui seria o local ideal para ele sair em termos de... Eu acho que Mato Grosso, só Santa Catarina no Brasil que se equipara na popularidade dele. É verdade. Mas o que eu quero te perguntar, deputado, como é que está lá, né, o Camelote, né, o rei Arthur, né, o Arthur Lira, né, que é o presidente da Câmara, né? O posicionamento de vocês, né? A oposição ainda está um pouco... assim, o governo está muito confuso, né? Isso agora está batendo muita cabeça, né? A base do Lula, né? Aliás, nem dá para falar que é uma base do Lula, é uma base do Arthur Lira, né? Que ele está apoiando o Lula, né? Quando ele quer, né? Isso está acontecendo depois de muito tempo que o presidente da Câmara fala ao presidente da República, isso aqui não passa, né? Eles que quiseram mandar para desfazer a privatização da Eletrobras, né? Essa questão do marco do saneamento e outras matérias. O Arthur Lira falou, nem manda, aqui não passa. Né? Era outra relação. E o PL, que é o teu partido, fez a maior bancada, né? 99 deputados federais, está muito forte nas comissões, né? Porque as comissões seguem a proporcionalidade do plenário, tem que ser, né? Porque assim é a democracia. Né? Então como é que vocês estão se organizando lá? Né? Tem aquela pauta da CPI dos atentados, né? do 8 de janeiro, tem CPI do MST também, né? Que vocês têm pautado muito. Né? Então como é que está essa dinâmica, essa organização da oposição ao governo Lula no Congresso, deputado? Eu até estou surpreso. No outro mandato eu tentei por várias vezes convencer que a gente pudesse fazer reunião de pautas semanalmente para organizar uma base de defesa do governo, mas acho que como estava no governo havia uma certa tranquilidade da galera, deixar mais para a liderança do governo e não aconteceu. Agora na oposição não, nós estamos tendo reuniões semanais, se organiza, conversa e tem dado uma organização maior e unificado melhor os discursos, né? E para tratar os assuntos nas comissões também, isso tem melhorado a ação da oposição. Óbvio que uns mais novos chegando, outros que não estavam acostumados com essa dinâmica ainda não estão. Mas eu acredito que a oposição tem de se organizar a cada dia mais. E eu senti que o governo, eu até achei que o governo não fosse sentir, mas percebi que o governo sentiu esse novo modelo. Você pode notar que no plenário já hoje a oposição domina, coisa que sempre foi dominada pelo PT e pelos partidos, os puxadinhos do PT ali. Então o que eu sinto, Vinícius, é que mesmo o PT sendo bastante orgânico e bastante aguerrido, eles não têm conseguido fazer frente aos contrapontos que a gente tem feito. E mesmo a gente ainda não está jogando em plenas condições, vamos dizer assim. E em relação ao rei Arthur que você falou... Isso, Arthur Lira. A gente até tem brincado que ele tem sido o croupier da banca. Diz que a banca sempre ganha, né? Ele tem dado as cartas ali... Ele tem dado as cartas ali de uma forma que... Já há 2 vezes que o governo tenta dar o contragolpe nele e leva o DI, como diz no karatê, né? Ele se antecipa e
e consegue contragolpear. Agora mesmo ele estava operado, da cama do hospital ele conseguiu montar aquele grupo que foi assim, muito penoso para o governo, porque ele monta um grupo dentro da base do governo, com partidos da base do governo, que são caras que são fiéis ali a ele, estão sempre na casa dele e tal. Então, realmente você fez uma analogia interessante, Rei Arthur. E a CPI, deputado, que muita gente não entende, e o senhor inclusive acompanhou várias pessoas que foram presas lá no 8 de janeiro, né? Fez o acompanhamento correto, inclusive, né? Necessário, né? Para observar os direitos delas. Muita gente não entende, nossa, mas o atentado foi feito por bolsonaristas, os bolsonaristas querem a CPI, né? Muita gente não entendendo. Qual é o seu posicionamento sobre isso e qual que é a lógica ali da CPI do 8 de janeiro? Então, a gente precisa individualizar as condutas, né? Se alguém jogou uma pedra numa vidraça, não é porque estava passando 2 ou 3 na rua, porque estavam ali próximo, que tem que responder. Assim é o Código Penal. Você tem cada um responde pelos seus atos, na medida dos seus atos. E ali tem gente de 80 anos que estava simplesmente naquele negócio ali, e aí resolveram criminalizar a manifestação como um todo e simplesmente estão lá presas essas pessoas. Nós temos uma fundada suspeita de quase que uma ratoeira ali, esperando aquela galera invadir, né? Porque aquilo ali foi maravilhoso. E todo evento você tem que falar, quem foi beneficiário? Quando você fala fundada suspeita, quais são os fundamentos dessa suspeita? A gente tem essa suspeita pelo seguinte: quem conhece o Planalto ali sabe que o Planalto você não consegue nem encostar de tanto. Tem um batalhão do Exército ali que treina todo dia, você passa ali, estão eles treinando e tal, treinando. Jamais cadeirantes, velhinhas e aquele pessoal conseguiria nem encostar ali perto do Planalto se aquele pessoal agisse. 2, o ministro Flávio Dino tinha dito no dia anterior, nós estamos com a Força Nacional aqui, e tarará, e pará, aquela coisa toda. Colocou no Twitter isso. Bem, e aí essa Força Nacional não age, lá no STF ninguém agiu, tudo parece que estava assim, venham. O GSI também, né? Ficou bem omisso, né? Exatamente. Mas não só isso. E aí eu não estou justificando quem entrou e quebrou. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, me parece também, nós temos que verificar isso, tem vários vídeos muito, muito contundentes, e até eles não querem fornecer esses vídeos de jeito nenhum, de que houve coelho. Quando eu digo coelho é o seguinte, aquele cara que quebra a primeira vidraça e vambora, né? E a gente quer saber se todo mundo que estava ali realmente era daqueles manifestantes. Porque o que nos inculca é o seguinte, esse pessoal... A questão dos infiltrados, o senhor está falando? Exatamente. Porque o que nos inculca é o seguinte, esse pessoal foram N vezes às ruas, não teve uma vidraça quebrada, não teve uma arruaça, não teve nada. E de repente veio essa violência toda, então nós ficamos assim, precisa investigar essas coisas todas. E aí sem medo de dizer que nós não compactuamos e achamos que é o seguinte, olha, quem foi lá e se propôs, fez vamos dizer assim, assumiu o risco de quebrar as coisas, tem que responder por aquilo. Agora, você usar aquilo lá como pano de fundo para criminalizar uma oposição é o que nós não queremos aceitar de jeito nenhum. E eles têm procurado, inclusive, criminalizar parlamentares que tiveram apoiando as manifestações, porque aí ele já... Coronel Fernanda está sendo processado. Então eles pegam o Coronel Fernanda, vamos dizer assim. Vamos pegar que não se manifestou, inclusive se negou a falar com a imprensa sobre isso. Vamos dizer que a Coronel Fernanda tivesse realmente financiado aquele ônibus. Eu, por exemplo, não financiei porque não tinha dinheiro. Eu estou entendendo? Mas, por exemplo, qual é o crime da Coronel Fernanda, por exemplo? As pessoas querem ir em Brasília se manifestar. Tá lá. E as pessoas estavam se manifestando ali, eu disse na tribuna, por que as pessoas estão se manifestando? Pela falta de transparência. Eu falei, o ministro Alexandre de Moraes foi um dos responsáveis por tudo que tem acontecido em insatisfação. Essas pessoas não estariam na rua, não estariam em frente ao quartel, se o ministro Alexandre tivesse sido extremamente transparente. Olha, aconteceu tal coisa, ele traz a equipe do TSE e fala, o negócio aqui é assim, isso aqui é fake news. Tal coisa, não, isso aqui é fake news. Eles têm técnicos para isso. E ele mesmo tem feito a entrevista e tem feito galhofas. Dito o seguinte, olha, é incrível o nível de alienação, tem pessoas da mais baixa instrução até mais alta instrução que estão aí
com coisas na cabeça, com teoria da conspiração na cabeça. Ele mesmo confessa isso, ou seja, então se tem pessoas de A a Z da população com isso na cabeça é porque está faltando explicação, está faltando... E a gente dizia isso... Ou desinformação. Muita desinformação. Então você precisa informar a sociedade, poxa, qual a dificuldade disso? Mas me pareceu assim uma grande vaidade de dizer assim, eu estou certo e acabou, cala a boca aí. Você não pode falar disso. E aí o que aconteceu? Houve uma conflagração no país inteiro e tal. Mas é simplesmente como eles têm um ranço especial por Bolsonaro, transferiu aquele ranço para aquelas pessoas todas e aí põe tudo numa bacia de radicalismo e aquela coisa, pediram as Forças Armadas e tal. Bem, eu mesmo pedi a GLO pelo seguinte, falei, quando eu comecei a ver o descumprimento total das leis, eu pedi sim, garantia da lei e da ordem. O Poder Legislativo pode pedir. Então, o que as pessoas estavam pedindo ali é que houvesse, ninguém queria... Descumprimento de lei por parte de quem? Descumprimento por parte do ministro Alexandre. Descumprimento por parte do ministro Alexandre. Não é à toa que eu estou respondendo dois inquéritos em retaliação. Mas o que acontece? O que faltou, acho que ponderação, faltou... Eu penso que um ministro, se fosse um ministro mais temperado, tipo Marco Aurélio, ou um ministro mais das antigas, não faria aquele tipo de coisa toda. Eu acho que os ministros ali até colocaram ele para fazer aquela coisa toda, porque eles não fariam, não se prestariam àquele tipo de coisa. E isso é muito ruim porque enfraqueceu a democracia ao invés de fortalecer. Porque você podia muito bem, individualizou, prendeu aquela turma que estava ali, que eles pegaram no bolo, pune aquela turma exemplarmente e tal. Mas você ir lá, na covardia, falar para aquelas pessoas, entrem no ônibus, que vocês vão embora daqui agora, não vão poder mais ficar aqui. E as pessoas estão pensando que estão indo para casa e eles levarem todas para Papuda e prender e deixar lá 2 dias, crianças inclusive, aquilo não foi correto. Então é todo esse arcabouço aí que a gente quer discutir na CPI. Agora, é incrível que o governo não queira, mas não quer de jeito nenhum. A gente tem tirado constantemente as assinaturas e eles não querem que se investigue isso. Não querem fornecer, por exemplo, os vídeos para a CPI que está acontecendo no Distrito Federal. Então tem sido tudo muito estranho. Mas a gente está aguardando agora dia 18, que é o dia D, que vai ter a reunião do Congresso, e eles estão com um plano lá das 23 horas da noite, né? Os partidos retirarem essas assinaturas. Nós pegamos um número substancial. Eu acho que vai ser um desgaste muito grande para os deputados, por exemplo, que retirarem essas assinaturas. Vai ficar uma coisa muito ruim. Do PL, 2 retiraram, 2 deputados que são lá do Maranhão, bem ligados ao Flávio Dino, mas a nossa expectativa é que a gente possa montar essa CPI e verificar todas essas coisas para que o Brasil não passe essa vergonha de continuar tendo preso político. São 7h34, nós estamos entrevistando o deputado federal por Mato Grosso, José Medeiros. As pautas que eram urgentes aí no final do ano devem voltar agora, ou pelo menos a questão do voto impresso. Era uma necessidade. O senhor, por exemplo, vai manter esse tipo de pauta? Vai batalhar para que a próxima eleição seja diferente? Porque isso pode acontecer. Só passou um período, né? A pauta continua. Isso pode ser feito. A CPI que foi pedida das rádios, por exemplo, das pesquisas eleitorais, todo ano tem a mesma situação. Como é que o senhor está? Então, o senhor e o seu grupo? Bom, eu acabei de colocar um projeto, porque isso é urgente, nós precisamos ter isso para as eleições de 2024. Nós queremos que o sistema eleitoral seja modernizado. Tem gente que demoniza a urna, eu acho a urna extraordinária. Antigamente passava semanas apurando os votos. Eu acho a urna maravilhosa. Agora, já que as pessoas estão desconfiando da urna, vamos dar um jeito de não desconfiar mais. O senhor desconfia, não? Entendeu? Eu acho que eu não estaria eleito se houvesse uma roubalheira generalizada, você está entendendo? Agora, eu fico preocupado quando o ministro Alexandre faz galhofa de dizer o código-fonte foi liberado há um ano antes. E aí, quando a comissão que foi fazer a auditoria pediu esse código-fonte, falou, não damos. Tá tudo aberto aqui para os partidos. A gente quer ver esse código-fonte. Não é liberado. Eu quero ver isso. Não é liberado. Poxa, a lei garante que você veja tudo isso. Aí depois, quando o partido entra, é punido com 20 milhões.
Então essas coisas todas vão gerando uma dúvida. Então o que eu quero é que as pessoas possam confiar totalmente no sistema eleitoral. E o Brasil hoje não confia no sistema eleitoral. Vinícius. Então, deputado, um tema que para Mato Grosso é muito caro, que é a questão do MST, né? Enfim, tem voltado às invasões, muita gente associando ao governo Lula mesmo, né? Que haveria um incentivo, uma leniência, né? Falou-se queria até te perguntar como é que está a questão da CPI do MST, né? Se está andando, se não está andando. A questão do Abril Vermelho, né? Que eles tinham comentado que haveria uma onda de invasões agora no mês de abril. Como é que está essa pauta lá, deputado? Foi bom você tocar nisso. Eu até postei um tweet dizendo o seguinte: você vê como é que a banda toca no Brasil. O MST, inconformado com a lei, ele vai lá e invade, depreda, e isso não é caracterizado como um atentado à democracia. Há algumas pessoas fizeram a mesma coisa lá nas Esplanadas, isso é um atentado à democracia. O PSOL, o PT, os partidos financiaram em maio de 2017 uma invasão na Esplanada dos Ministérios para derrubar o Temer, por causa da inconformados com ele chamava de contragolpe, conformados com a queda da Dilma e também com a reforma trabalhista e tal. E quebraram a Esplanada do Ministério todinho, tal qual foi feito. Bom, nada aconteceu, ninguém preso e tudo bem, não era atentado à democracia. E agora o MST simplesmente vai para a TV, dá entrevista, o chefe maior do MST viaja ao lado do presidente para a China, e eles simplesmente colocam o Brasil num sistema de insegurança total. O campo fica totalmente em suspenso. Você não sabe que hora que a sua propriedade... Ele coloca o Brasil todo sobre vamos dizer, o manto do esbulho. Essa que é a grande coisa. As pessoas ficam assim, sem saber que hora que vai chegar a gente, invadir, quebrar tudo, levar seu gado. Isso é mais ou menos o que ajuda a conceituar o terrorismo, que é quando a população toda fica insegura. E nada acontece. Muita gente diz que isso aí é simplesmente uma ação legítima de um movimento social. Nós não concordamos com isso. Então, nós assinamos uma CPI do MST para que a gente possa dar um jeito que as autoridades, o Judiciário, o Ministério Público possa começar a ver isso como uma quadrilha qualquer, porque a própria lei diz o seguinte: terras invadidas não servem para fins de reforma agrária. Poxa, então esses caras não estão lutando por reforma agrária, se a terra que ele invadiu não serve para reforma agrária. E aí hoje o que a gente sente é que há quase um incentivo, mas se não há um incentivo, pelo menos um endosso do governo com esse grupo, quando ele leva o cara para a China e o cara de lá diz: não, a gente sempre fez isso e vai continuar fazendo, Abril Vermelho e tal. Então o Congresso, pelo menos nesse momento, eu vejo que está bem unido para poder colocar um ponto final nessa, vamos dizer assim, nessa intentona do MST. Como é que o senhor vê essa participação do Stedley na comitiva do presidente? Olha, é uma quadrilha se juntando a outra, né? Eu diria que é uma coisa de como se o Comando Vermelho fizesse uma viagem com o PCC. Mas, fazendo uma analogia do mundo... Esses se odeiam, viu? Pois é. Esses se odeiam, esses não... Não dá, né? Eles se odeiam. Mas assim, são duas quadrilhas irmãs, né? Se participando. Porque o MST indo com Lula é o braço do PT ali, que invade terra. Ele pagou a passagem dele, desculpa atropelar, mas porque não ficou claro isso. Não, isso aí com certeza não foi o Stedley que saiu do bolso. Se não foi ele que pagou, são os puxadinhos ali do PT que pagou. Alguém pagou, né? E nós vamos querer saber quem pagou, né? Sim. Eu inclusive fiz o pedido de prisão dele, fundamentei esse pedido de prisão dele, porque eu tenho dito, aquelas pessoas, por exemplo, que estão ali na Papuda, cometeram muito menos crime do que essa turma do MST já cometeu. Só para ter uma ideia, muita gente às vezes glamoriza o MST, mas veja só, tem um negócio que chama Ato da Degola. Se vocês entrarem no Google, vocês vão ver. Dia da Degola.
Esses caras fizeram uma manifestação em Porto Alegre. Um policial tava lá combatendo esse negócio. O cara deu uma foiçada, ele degolou, ele decepou a cabeça do policial. Como faz muito tempo, as pessoas se esquecem. Tem em torno de 20, 25 anos isso aí. Porto Alegre, centro de Porto Alegre lá. E isso passou, é tranquilo. Você imagine se alguém aí do campo da direita... Não foi processado à época, nada? Isso aí vai para as calendas, defende, pune um ali, mas tinha que ser punido o movimento. Porque os líderes desse movimento... Qual líder que foi preso? Não, deve ter sido... Mas aí, deputado, um degolou, o restante estava junto. É o mesmo caso que o senhor está defendendo lá em Brasília. Não. Que uns depredaram e outros não. Não, você veja bem. O cara invade a terra, você está entendendo? O Stedley agora, por exemplo. Nós estamos falando de uma quadrilha, você está entendendo? E aí cada um responde, o Código Penal diz o seguinte, cada um responde na medida dos seus atos, você está entendendo? Então, por exemplo, o cara degolou. Aqueles outros que estavam ali, não tem nada a ver. Agora, o líder que como... O Sim, líder... você queria que condenasse o movimento inteiro. Não, o líder... Eu estou falando o líder. As outras pessoas estão falando. Agora, o líder que convocou aquilo ali, ele tem que responder por aquilo ali. Você entendeu? O cara que comandou o troço. Então, o Stedley nunca respondeu por nada. O Stedley nunca respondeu. Por exemplo, agora... O senhor vê chance nisso? Nesse pedido de prisão? Nesse pedido de prisão? Eu não vejo, mas tem que pedir. Por exemplo, o que eu questiono é o seguinte, o Stedley vem fazendo isso nesse país há anos. Quantas pessoas já morreram? Esse cara nunca respondeu por nada. Ele agora mesmo, ele convoca de novo. Por exemplo, morreram uma vez 19 pessoas em Eldorado do Carajás. Sim. 19 sem terra morreram no Eldorado do Carajás. Ninguém desses caras responde por nada. Por exemplo, eles insuflaram os caras a irem para cima da polícia com facões, com machado, com tudo. A polícia reagiu, matou. Lógico, os policiais responderam por aquele crime. Mas acho que não ficaram presos também. No final acabou... Sim, mas alguém respondeu ali. Só que das lideranças ninguém respondeu. Eles nunca respondem. Até porque eles não têm personalidade jurídica. O MST não existe. Bom, 7h43. Com relação aqui ao Estado, como é que está o seu relacionamento com o governador Mauro Mendes? Vocês tiveram no passado alguns probleminhas? Acho que não chegou a ponto pessoal que no Emanuel não, mas foi mais foi mais uma questão política. Isso já mudou, hoje vocês fazem parte do mesmo grupo. Não, o que acontece? Eu sempre tive algumas pontuações em relação ao governador Mauro Mendes, são questões bem conhecidas. Era a questão das estradas, qualidade do asfalto, era a questão do VLT, coisas que eu sempre pontuei. Nunca foi uma coisa no campo pessoal, nunca foi criticar a família, nunca entrei nesse campo, né? Nunca o ofendi. Ele deu umas retrucadas bem no campo pessoal, mas eu também não levei isso pro lado pessoal. Eu acho que ele vai amadurecer bastante ainda e vai poder ver que discordar na política às vezes até é saudável. Eu continuo pensando da mesma forma em relação ao VLT, mas está aí, ele está fazendo, ele é o governador, ele vai decidir e tal. E vai ter o ônus e o bônus dessa decisão. Mas nunca foi pessoal. E agora é outro momento, quer dizer, essas questões já estão superadas porque vai fazer o que do VLT? Eu já pontuei o que eu tinha, eu já disse o que eu tinha para falar sobre o VLT, já disse o que eu tinha para falar para o Marcelo Padeiro acerca do asfalto. E a minha parte eu fiz, né? Então eu não tenho que ficar mais repisando, né? Já sabem meu posicionamento. Agora, eu nunca tive problema de ordem. É porque os dois, na verdade, não trabalham para si, né? Trabalham para o Estado. Exatamente. Né? Exatamente. Tem se reunido com ele? Não me reuni com ele. Ele tem essa dificuldade. Mas o senhor já agendou algum tipo de visita e não foi? Não foi recebido? Os eventos que eu vou, geralmente eles cortam a minha palavra, então eu não vou criar o constrangimento de ir lá pedir uma audiência e ele negar. Nem por e-mail, nada? Negar. Não faço isso porque vamos ver, evitar fadiga, né? Eu peço uma agenda lá, não atende, aí é melhor não. Então, por exemplo, o que o governo precisar de mim, com certeza eu vou estar lá. Mas também não vou, vamos dizer assim, levantar a bola para ninguém cortar, né? Vinícius. Então, deputado, estávamos comentando antes aqui sobre essa questão dos ataques nas escolas, né? Eu quero te ouvir sobre isso, a questão da regulamentação das fake news, né? Tem um projeto de lei tramitando no Congresso que não passa, né? Assim, não anda, né?
como é que o senhor vê isso, né, essa questão das big techs, né, das redes sociais, né, de forma geral, e sobre essa questão da violência? Muita gente associa, eu acho que de forma realmente exagerada, né, associar ao bolsonarismo essa questão desses ataques, né? Então, como é que o senhor vê? Existe a necessidade de regulamentar as redes sociais na questão das fake news? O senhor que é muito forte nas redes sociais, né, junto com o Abílio, né? São os dois, da nossa bancada, são os dois que sempre aparecem, né, nos mais presentes nas redes sociais, enfim. Como é que o senhor vê essa situação? Que tem muita polêmica, tem gente que acha que é censura, que não é, né? O senhor até assumiu, né, com a boca tampada, né, porque estava excluído, né, das redes sociais naquele momento, né? Como é que o senhor vê isso e se tem alguma influência realmente política, né, da questão de incentivar, né? Muita gente, o Randolfo Rodrigues, por exemplo, e outros, né, falam que até o chefe da Casa Civil falou isso, né, o Rui Costa, né, o ministro Rui Costa, falou que o bolsonarismo incentiva, né, situações como essa. Como é que o senhor vê isso, deputado? Tá. Só complementando a questão anterior, uma das pontuações que eu fazia bastante com o Mauro também era sobre as críticas que ele fazia ao Bolsonaro. E eu chamava de ingrato, aquela coisa toda. Depois ele apoiou o presidente. Não foi um crítico ferrenho. Depois ele apoiou o presidente e Sim. Isso aí ficou tudo certo e saiu na urina. Entendeu? Então é só para. Mas está tentando rever os atos aí. Até hoje ele reclama do CNS. Tá? Mas vamos lá. Reclama. Então o que ocorre? Sobre as redes sociais, o que acontece é o seguinte: eu não tenho dúvida que se o PT tivesse uma atuação, se eles tivessem entendido esse meio social e se eles dominassem essa plataforma, eles não estariam tentando regulamentar. Então, como eles não dominam e essa plataforma é hegemonicamente, vamos dizer, quase tomada pelos seus opositores, eles não ganham nesse campo, eles querem tolir. Vamos dar um jeito de calar a boca da oposição. Então, tudo de ruim que acontecer no mundo real, eles jogam para a Matrix. Vamos colocar assim. Para culpar os seus opositores. O PT tem a vontade e caminha para isso, a gente sente fazendo isso através dos seus tentáculos que eles têm no judiciário, no Ministério Público, em tudo que é lugar, universidade, porque o PT passou décadas sozinho, sem um contraponto. Então eles tentam calar de todo jeito e, se possível, criminalizar qualquer forma de oposição. E agora a gente sente que eles caminham para uma narrativa de dizer que tudo de ruim que acontece no mundo real é devido às redes sociais ou à internet. O que eu sinto é o seguinte: boa parte do que tem acontecido, quando você vai ver, já acontecia antes da internet, já acontecia antes de redes sociais. Existem esses pensadores que diziam o homem é o lobo do homem, as tragédias sempre aconteceram. Você veja bem, eles culpam agora, o ministro culpou o bolsonarismo por esses ataques que houve. Em Realengo, morreram 12 crianças num ataque a tiro que houve numa escola. A presidente era a presidente Dilma, ninguém culpou a Dilma por aquilo lá. Não dá para você culpar a presidente porque um maluco foi lá e entrou na escola e matou 12 crianças. Agora estão querendo culpar, diz que é o bolsonarista porque é o discurso de ódio por aquele negócio das crianças. Olha, o que eu sinto é que nós temos patologias variadas na sociedade e às vezes nós também temos que ponderar que mudou muito e o próprio PT contribuiu para isso, as relações sociais, inclusive dos pais com os filhos, porque antes os pais tinham um domínio maior, os professores tinham uma autoridade maior, mas eles colocaram essa coisa, conseguiram inclusive colocar na legislação de um jeito que hoje um pai corrigir um filho, ele vai para cadeia. Essa semana, por exemplo, uma menina de 14 anos estava fazendo lives nua, e aí o pai descobriu, ficou pé da vida, deu uma cintada na menina, está preso o pai. E ele falou lá quando foi preso, olha, eu seria preso de novo. Quer dizer, eles não conseguem entender que quando você tira total autoridade dos pais, quando você tira total autoridade dos professores, quando os alunos tiram a briga do pátio ou de fora da escola para dentro da sala de aula, quando a sala de aula vira um ringue, quando a escola vira toda pichada, parecendo um gueto, aquilo passa a ideia de que não tem limite.
Isso também Mas, contribui. deputado, a mesma tentativa que faz o PT, no caso, de jogar tudo para a oposição, no campo, tentar culpar, por exemplo, hoje, um doido que entrou numa escola lá por conta do bolsonarismo, levar essa questão da mudança da família, do estilo, porque vem mudando, né? Você pega a família de 1920, foi diferente da sua, né? Do jeito que o senhor cria o seu filho é diferente do jeito que o senhor foi criado. É uma evolução normal. Levar para o PT também não é um exagero. Mas essas pautas todas foram todas muito defendidas por eles. São bandeiras de que esse negócio de que o Estado é o dono do... Sim, mas não tem a legislação obrigando ali, é muito mais do pai como ele faz. O Estado é dono das crianças e não os pais. Você pega e põe no YouTube Débora Duprá, que é uma ativista petista. Mas são ideias, opiniões. São ideias que se fixaram, se espalharam. Do lado direito também tem cada ideia que eu vou te falar uma coisa. A TV passou a espalhar isso e se tornou. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a esquerda está há décadas propagando isso. Essa direita que estão demonizando surgiu ontem. E aí você tem doido de todo lugar. Mas só que os doidos, vamos colocar aspas aqui. Os doidos que vêm há décadas colocando isso aí, eles estão onde? Estão na escola fundamental, estão na universidade, eles estão no Ministério Público, eles estão no Judiciário. Foi um aparelhamento que houve e que mudou a sociedade. Mas não estão na cultura, estão na novela, está no filme, está no negócio. O Bolsonaro, quando se elegeu, não aparelhou do jeito dele, mandou o Mandetta embora. Por quê? Porque não se enquadra. Não é do jogo isso? Você não pode. Eu não concebo que você desestruturar uma sociedade seja do jogo. Não, peraí, eu estou falando de aparelhamento. Vou colocar os que me ajudam, que pensam igual a mim. Eu não vejo que. Eu não falo aparelhamento desse jeito. E o Bolsonaro não conseguiu aparelhar nada. O Bolsonaro não conseguiu nem trocar os cargos. Isso aqui é a grande verdade. O Bolsonaro ganhou muito rótulo, mas a grande verdade é que não aparelhou nada. Por exemplo, a polícia. Diz que o Bolsonaro aparelhou a polícia. Nada. Não, eu acho que ali foi mais uma questão de simpatia mesmo. Foi. Eu acho isso. 7h53, eu acho que a gente passava aqui umas 4 sessões debatendo. Deixa a senhora à vontade para fazer as considerações que achar necessário. Não, eu que agradeço, esse é um bom papo, mas eu realmente penso que o PT trouxe muito prejuízo para a sociedade brasileira nesse sentido. E aí a culpa é da falta de contraponto. Da falta de contraponto que não houve, até porque a gente achava que era uma coisa boa. E eu não vou falar que em alguns casos houve avanço. Você pega a parte trabalhista, houve avanço e até avançou demais, que passou do ponto, por falta também de ter contraponto. Agora, o que a gente sente é que se adonaram do país e hoje nós temos ao ponto de ter uma eleição que se tornou totalmente desproporcional e uma eleição parcial, porque o abuso de poder político não chegou nem a ser sentido por quem devia controlar, porque achava que era normal e tudo que a gente fazia era ilegal e tudo que o PT fez foi considerado normalizado. Então as pessoas falam, eles têm implicância contra o PT. Não, eu simplesmente faço uma análise do que eu vejo a partir do que eu conheço do PT. O Monsanto dizia que o PT quando não está mentindo, está roubando, quando não está roubando, está mentindo. Eu falei, olha, a questão de roubar teve casos aí bem escarbosos, mas que mente pra caramba, mente. Então esse contraponto eu sempre faço, eu tenho feito as minhas falas no Congresso sempre no sentido de pegar e fazer o contraponto, levantar o que eles dizem e fazer o contraponto logo em seguida. Minhas redes foram tolhidas por isso, e eu não tenho feito ofensas, meu Instagram continua fora e tal, mas faz parte. Só devolveu o Twitter? Hã? Só devolveu o Twitter? Devolveu o Twitter, o Facebook também, mas o Instagram continua fora, apesar de ter uma decisão judicial e tal, mas faz parte do jogo, né? Vida que segue. Muito obrigado.
por ter disponibilizado seu tempo. Nosso primeiro entrevistado na Casa Nova, aqui em Casa Nova, eu estou falando do CEP, né? Do nosso novo CEP aqui. Obrigado pela entrevista. Eu obrigado que agradeço, parabenizar vocês. É um programa muito legal de ouvir. Vocês dois fazem uma análise política muito bacana. A gente precisa muito disso no cenário político.